pela demora. Vamos iniciar a nossa EBD, a nossa série de longa jornada da obediência. Amém, irmãos? Abra comigo sua Bíblia no Salmo 134. Diz a palavra de Deus: Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe vocês. Amém. Irmãos, a nossa última... A gente está indo já para o caminho final do livro. Nossa última aula dos capítulos dos Salmos, que fala especificamente dos Salmos. Salmo de número 134, o último salmo de subida, ele trata o assunto de bênção. Como a gente pode enxergar a bênção e o que o Salmo ele nos ensina a respeito daquilo que é bendizer, abençoar ao longo dessa caminhada. A gente precisa fazer uma breve contextualização daquilo que a gente tem aprendido aqui nesse livro, né? O livro do Eugene Peterson, que é a longa jornada da obediência, e quais as implicações dele. A gente tem trabalhado aqui ao longo dos domingos a ideia de um cântico de subida, como aqui o Salmo reflete, o cântico de peregrinação, e o que representava para o povo naquele período. Importante a gente trazer um pouco de história, a ideia do povo, da família que iria peregrinando durante os lugares, subindo, descendo até o Templo de Jerusalém. E no meio disso haviam cânticos, havia entoações, haviam reafirmações de palavras de glorificação a Deus e palavras de livramento, memória e tudo isso. Esse último salmo, que é o Salmo de 134, é o cântico de peregrinação, ele traz uma ideia diferente daquilo que temos enxergado anteriormente. Abordamos a ideia do arrependimento, abordamos a ideia da obediência, e agora, o que significa bendigam o Senhor? Abençoe todos os seus povos. Qual é o ensinamento que esse salmo traz para nós e o que isso reflete no nosso discipulado cristão? E aqui, como eu disse, a série de estudo que temos aqui se inicia desde o Salmo 120, que fala sobre arrependimento, e finaliza aqui no Salmo 134. Teremos mais uma aula que é um epílogo do livro, que também é um tema interessante que o autor traz, mas esse capítulo aqui, essa aula, pode-se assim dizer que é a última aula do tema central do livro, que é a longa jornada da obediência. E esse Salmo 134, como eu disse para os irmãos, é um convite a desfrutar da bênção. Como podemos enxergar a jornada, o caminho do discipulado e no final de tudo isso, agradecemos a Deus, pedimos a Ele bênção, né, para que desfrutemos mais e mais. E aqui a gente pode fazer uma breve analogia daquilo que chamamos de um roteiro de um filme clássico, né? Sei que hoje é difícil ter um roteiro onde tem início, meio e fim, mas o discipulado cristão, pode-se assim dizer, ela tem início, meio e fim. A jornada, a caminhada cristã, ela tem início e meio e fim. E assim pode-se dizer que o livro ele trabalha também isso. Tem o início da caminhada cristã, que tem o arrependimento, tem o chamamento do povo até o início da caminhada, da trajetória cristã, tem os percalços que temos, a paz, a ideia de sempre reafirmar a obediência, e temos a reta final, que é a bênção. E aqui chegamos na última jornada longa e árdua. Os peregrinos caminharam e estão a caminho do templo. Bom contextualizar. Esse salmo aqui é um salmo que eles já estão chegando no templo. Estão há pouco tempo de chegar e adorar. Por isso que eles falam assim o seguinte: servos do Senhor que se encontram na casa do Senhor às horas da noite, levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Estamos chegando na reta final, chegando no templo. Era uma longa jornada que os peregrinos tinham. E nesse meio de jornada, de peregrinação, eles podem ter enfrentado diversos percalços, né? Como eu disse. Era um trajeto que toda a família, pensa, irmãos, não era somente um pai, uma mãe,
mas era a família inteira, era a avó, dependendo do tio, todos eles andavam peregrinando até a chegada do templo. E nesse período, nessa jornada, eles podem ter enfrentado caminhos tortuosos, percalços de diversas e várias formas. Entretanto, irmãos, eles entendem aqui como o Salmo retrata que Deus esteve sempre direcionando o seu povo. Ele sempre esteve abençoando o seu povo. Desde a criação, como eles também trabalham a ideia do arrependimento no Salmo 120, até o último estágio da caminhada. Por isso, só resta ao povo louvar a Deus, como eles fazem aqui no Salmo 134. Levantem as mãos, bendigam o Senhor. É um salmo, é um cântico, é um convite de louvor a Deus. E Deus garantiu a existência do seu povo e fez com que essa peregrinação fosse bem-sucedida e chegasse no final e eles fizessem esse cântico. Isso também traz um pouco também um aspecto prático para nós. A caminhada cristã, ela é tortuosa, ela é muitas das vezes penosa, desanimadora, mas no final dessa caminhada, ela tem que arder em nós um convite de louvor a Deus. Ela tem que colocar no nosso coração que devemos louvar a Deus pelas obras que ele fez. Os salmos de ação de graças, eles têm essa finalidade, eu acho que é muito rico isso. Não devemos apenas achar que a caminhada cristã é um ato de simplesmente eu fazer atos monótonos, eu fazer atos mecânicos. Não, eu preciso parar e agradecer a Deus. Assim como o salmista ele aqui faz, o povo fazia, né? E aqui, irmãos, vamos abordar um pouco mais o aspecto de culto. Trouxe a introdução, a ideia de início e fim do discipulado cristão. Agora vamos trabalhar a importância do culto na caminhada do discipulado cristão. O Salmo traz para nós aqui valiosas lições quando estamos a caminho do nosso culto. O convite é para todos. O convite é para todos. O culto ele tem que ser prestado independente do estado como ele tem, independente do estado como temos, né, como tenhamos chegado aqui. Esse é o primeiro aspecto de culto, a importância que o culto ele tem para nós. Em certos momentos, e assim a gente pode trazer para todos os âmbitos, em certos momentos, todos nós passamos por períodos complicados, seja antes ou depois do culto. E o momento que devíamos nos preocupar em cultuar a Deus, o momento que devíamos nos preocupar em estar cultuando a Deus, e aqui a gente vai trabalhar a ideia de culto público, o momento que estamos propenso à turbulência, é o momento que deveríamos estar dentro da igreja cultuando a Deus. O convite é para todos, independente do estado que você esteja. E aí tem um aspecto prático. Independente de qualquer situação que você esteja, você precisa vir ao culto da igreja, precisa cultuar a Deus. Isso é um convite, é um chamado para todos. Isso aqui tem um reflexo prático, porque muitas às vezes a gente pode estar passando por um momento complicado e achamos que, olha, hoje eu não vou para a igreja porque eu não estou bem ou algo desse tipo. Só que, irmãos, olhando para o aspecto prático, e o Salmo ele trabalha isso muito bem, muito belo, e o autor também trabalha isso, independente do estado, a igreja ela traz benefícios que você não pode, talvez, não entender, pode-se assim dizer. Traz benefícios como meios de graça, como comunhão dos santos. São coisas que somente a igreja possui. E muitas vezes o que fazemos na nossa natureza, na nossa prática? Achamos que pelo fato de não estarmos bem, não venhamos à igreja. Mas isso é um erro. Um convite é para todos. O Salmo ele trabalha isso. Independente do estado que a pessoa peregrinou, a pessoa precisa cultuar. O pessoal não vai andar aquele trajeto todo e vai chegar no final e falar assim, eu cansei, vou voltar. Não, o aspecto prático para nós é isso. A importância que o culto ele tem para nós. Experiência própria, prática que eu tenho, também isso eu posso falar com irmãos, com propriedade. Em muitas situações eu não estou bem fisicamente, não estou bem mentalmente, mas a igreja parece que o ambiente, o culto, ele muda, ele molda a gente. Parece que a gente foi para um lugar
E esse lugar transformou nossa mente, o nosso coração. Eu lembro da época da pandemia e a discussão que se tinha sobre igreja, abrir e fechar. Esqueceram, acho que isso é uma autocrítica nossa, né? Os próprios cristãos esqueceram de uma valiosa lição. A igreja ela tem um papel muito importante na vida da sociedade. E isso passa despercebido. Lugares onde o Estado ele não consegue adentrar, tem uma igreja e ela possui um papel social. Eu tenho uma experiência de um pastor que falava para mim, realmente, eu encontro pessoas doentes, doentes mentais, doentes físicas, elas precisam de um lugar onde elas vão se encontrar com uma outra pessoa, elas vão congregar, elas vão participar dos meios de graça, vai ouvir uma mensagem, aquilo ali vai mudar o semblante dela. A igreja ela tem um papel muito importante nisso, irmãos. E muitas vezes menosprezamos a importância que a igreja tem para nós. Essa é a primeira valiosa lição. O convite é para todos, independente do estado que você se encontra. O culto, ele tem que ser prestado. E como eu disse, né, problemas não é só especificamente dos nossos problemas. Acredito que o povo de Israel também possuía problemas. Os peregrinos, você imagina, atravessar, caminhar com dificuldades físicas, mentais também. Eles tinham também problemas. Mas eles entendiam que o mais importante era cultuar a Deus, era chegar até o templo e assim bendizer o seu nome, como aqui falamos no Salmo 134. Isso também traz uma advertência que eu acho interessante quando tratamos a importância do culto e o perigo que os sentimentos que muitas das vezes possuímos pode interferir no nosso culto. O autor ele fala uma coisa interessante, e a gente está tratando, irmãos, como eu disse, de culto público, tá? E aqui a gente está visando pessoas, o povo de Deus, pessoas que fazem parte do povo de Deus. O sentimento, ele não pode moldar o comportamento das pessoas. O seu sentimento, ele não pode moldar o seu comportamento. O seu comportamento, em muitas das vezes, que tem que mudar o seu sentimento. Acho que isso que o autor trabalha é muito bom. Se pararmos para analisar dentro da nossa figura de trabalho, dentro da nossa família, muitas vezes, por talvez influência da nossa natureza, deixamos com que os nossos sentimentos eles moldem os nossos comportamentos. Só que muitas vezes, como eu disse para os irmãos, podemos estar afligidos por algum problema financeiro, por algum problema no casamento, por algum problema de cunho familiar, no trabalho. E isso pode fazer com que influencie a nossa ida à igreja, a nossa importância da entrega do culto. Só que precisamos moldar o nosso comportamento. Entendermos que, se temos problemas, não é o fato de eu ficar em casa que vai resolver. Não adianta. Isso é um ponto, irmãos, que muitas vezes, talvez até pela teologia da positividade, a gente trabalhe. Não é que o fato de você vir à igreja vai mudar tudo. Pelo contrário. Pode até ficar pior. A gente sabe das histórias, a gente sabe da nossa experiência, da nossa caminhada cristã. A ideia de você vir à igreja é a ideia de que o seu comportamento precisa moldar o seu sentimento. A mudança, ela precisa vir, mas ela precisa vir acompanhada de uma nova atitude. O próprio apóstolo Paulo ele fala isso na carta a Gálatas. A gente precisa moldar o nosso comportamento para moldar o nosso sentimento. Isso eu acho que o autor ele trabalha muito bem. A ideia de culto, a gente precisa colocar isso como reflexão. Devemos ir ao culto, não porque simplesmente estamos bem, estamos mal, mas porque precisamos cultuar a Deus. Porque necessitamos cultuar a Deus, necessitamos bendizer o seu nome. Através das nossas ações práticas é que realizamos isso. E é interessante quando tratamos esse assunto, a forma como damos importância, porque também, além de tratar a ideia de comportamento, demonstra, evidencia, pode-se assim dizer, em qual prateleira estamos colocando Deus. Isso aqui, aí vamos fazer um paralelo, né, contra o pensamento do desigrejado, de quem critica a igreja nesse sentido. A gente não está fazendo nenhuma
nenhum legalismo quando falamos que a igreja é importante para todos. É importante que todos venham ao culto. Não estamos tratando disso. Estamos indo além disso. Em qual prateleira estamos colocando Deus? Essa é uma reflexão que devemos fazer. Porque se agimos, e eu sou com os irmãos, aí eu falo muito isso com a minha esposa, qual a importância que eu dou no meu trabalho, de eu ter que chegar lá todo dia, 8 da manhã, e por que que eu não dou essa devida importância para o culto? Por que que eu menosprezo a importância do culto? Por que que eu, com os eventos de fora, onde me requer o trabalho, o dinheiro, eu dou uma importância muito grande, dou um coração muito integrado, e por que que no culto eu não me preparo da devida forma? Isso é uma reflexão, tá, irmãos? Eu estou falando para os irmãos, mas também isso reflete em mim. Esse é um questionamento que devemos fazer. Em qual prateleira estamos colocando? Lembra-se, o comportamento molda o sentimento. Mas qual tipo de comportamento e comprometimento temos com o culto? Com a igreja, com Deus? Pode-se assim resumir. Vemos um comprometimento do povo. O povo andava, irmãos. Andava, dependendo do tempo, andava dias, andava meses, dependendo da situação, para chegar ao templo e cultuar a Deus, como vemos aqui no Salmo 134. E não chegavam de forma desanimadora, não. Eles tinham alegria, eles possuíam dentro do coração deles força para ainda cultuar a Deus. Esse é um sentimento que deve refletir em nós também. A gente deve fazer uma reflexão. Que esse salmo ele trata, por mais que seja pequeno, ele é riquíssimo. O autor ele traz uma ilustração muito boa de Calbart. Ele chegou em um evento não, acho que dentro de um ônibus, e tinha uma pessoa que ele começou a bater papo e a pessoa falou para ele. Ele perguntou: por que você está aqui, nesse lugar aqui na Suíça, se você é de algum país? Eu não lembro em mente. Aí ele fala: eu estou procurando Calbart. Estou de frente com Calbart. Pois bem, eu sou o barbeiro de Calbart. Dentro desse contexto todo, o rapaz que estava conversando com o Calbart saiu feliz da vida porque tinha encontrado o barbeiro de Calbart. O ponto mais importante disso tudo, irmãos, e que o autor realmente ele fala de uma coisa séria, é que Calbart levou Deus mais a sério do que ele mesmo. Ele poderia muito bem ter falado: sou eu, Calbart, e aquela glória toda ser voltada para ele. Mas ele sabia da importância que ele tinha de cultuar a Deus. E o culto, por mais que estamos abordando aqui a ideia de culto público, também tem isso, a adoração. De que forma estamos levando Deus a sério? Será que estamos colocando na primeira prateleira, no aspecto de culto? E eu estou aqui utilizando como exemplo, claro, a ideia de culto, que é o Salmo 134, a chegada em Jerusalém, mas isso também pode fazer com que abra um leque para todas as nossas áreas, não só na área de culto público, mas também no culto particular. De que forma estamos colocando Deus na nossa prateleira? Será que é a primeira? E por fim, irmãos, deixa eu fazer um paralelo aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma ponderação a fazer? Alguma dúvida do que eu falei? Marla, você falou uma coisa, mas eu não consegui entender muito bem. Amém? Tá aqui, tudo bem? Tá. Vamos tratar o último tópico, que é a respeito da primeira pergunta do nosso catecismo. Sabemos, né, temos trabalhado no Ministério Infantil. Qual é o fim do homem? Irmãos, como falei, mais uma vez, a ideia aqui é de culto público porque ele está levando, a gente está encerrando o nosso cântico de peregrinação, a nossa caminhada, e estamos chegando a Jerusalém. Mas isso também traz um ensinamento de qual é o fim do homem. O que estamos falando, irmãos? Se falamos que gozá-lo para sempre, desfrutar para sempre, o Salmo ele tem valiosas lições. Quando ele fala: levante as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, abençoe você. O fim do homem, a glorificação a Deus e gozá-lo para sempre, é algo muito belo, é algo muito gratificante para o ser humano. E ele não pode estar simplesmente ligado
ao fato, sabe, irmãos, de vir aos domingos, como falei, o culto público, mas também a nossa vida. Bem dizer ao Senhor, ele não é um convite apenas no aspecto de culto da chegada a Jerusalém, mas é um aspecto também muito maior, é a nossa vida, é nosso culto diário, como a nossa própria confissão ela trabalha, o culto solene, né? O culto diário. O que devemos fazer? Como estamos glorificando a Deus e gozando para sempre? Será que essas palavras de bem dizer ao Senhor estão no nosso coração? Será que estamos buscando glorificar a Deus da melhor forma? Eu falo sempre essas perguntas retóricas porque são reflexões que remetem aos irmãos e a mim também. Eu fico pensando em como é importante não apenas sermos crentes nos domingos, mas termos uma vida diária voltada a Deus. São perguntas que me fazem fazer uma reflexão. Esses dias eu estava conversando com o porteiro do meu prédio. Eu fiz uma pergunta para ele, e ele é cristão. O ponto maior central é que ele não quis me responder a pergunta, porque ele não queria se comprometer. Depois eu fiz uma breve reflexão, eu até entendo a questão do trabalho, irmãos. A questão do profissionalismo, ela é importante, e também isso glorifica a Deus. Mas até que ponto estamos propensos a fazer realmente a vontade de Deus, a palavra dele? Será que estamos dispostos a falar a verdade, mesmo que isso incorra talvez numa perda de trabalho? Será que glorificar a Deus, o que significa isso para nós? Será que apenas no culto de domingo eu venho aqui, ou talvez é porque eu falo que eu sou cristão? E eu repito isso várias vezes. Glorificar a Deus, irmãos, ele é viver uma vida diária, uma vida regada, santa, todos os dias. E pedir a Ele bênçãos. Seja no seu trabalho, seja no seu casamento, em todas as áreas. Quando o autor aqui, quando o salmista, ele faz um convite de louvor, ele não restringe apenas ao fato de culto público, um culto como se estivesse chegando, mas ele é um clamor, ele está chamando a todos a louvar a Deus. E isso também deve arder no nosso coração. Esse convite de glorificar a Deus, ele tem que ser também um chamamento para nós, para todos que se dizem povo de Deus. Precisam colocar a Deus em prioridade em todos os aspectos, seja na sua vida de trabalho, familiar. São reflexões que trazem para nós, e confesso para os irmãos que esse livro, o livro do Eugene Peterson, ele trouxe lições para nosso discipulado. E essa última lição de glorificar a Deus, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, ela é uma ótima coisa para nós, pode-se assim resumir. Porque, irmãos, o discipulado cristão, como eu disse, arrependimento, os percalços, a bênção, são situações que elas vão acontecer independentemente. E não existe vida tranquila depois do arrependimento, depois de você se dizer cristão. Pelo contrário. Mas algumas palavras devem arder no nosso coração sempre. O glorificar a Deus é uma delas. O discipulado cristão exige que nós coloquemos, acima de tudo, Deus na nossa prateleira de cima. Amém? Algum irmão tem alguma dúvida? Tem algum ponto? Amém? Podemos encerrar então a aula de hoje? Vamos orar?